Boa tarde! Hoje é 30 de dezembro e nós vamos falar sobre o combate ao racismo no Brasil e também sobre a movimentação na região da 44 no final de ano. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, lisos e longos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome e a logo do programa e daqui a pouco serão inseridas as nossas matérias e a nossa entrevista de hoje. Mas para começar, chegou a hora do nosso Giro de Notícias. Mais de 1.500 mulheres brasileiras que residem no exterior registraram casos de violência de gênero nos consulados brasileiros durante o ano passado. Essa informação faz parte da atualização do Mapa Nacional da Violência de Gênero, um projeto desenvolvido pelo Observatório da Mulher contra a Violência e também pelo Instituto Avon e pela Gênero e Número. Essa é a primeira vez que os dados sobre a comunidade brasileira no exterior são disponibilizados por gênero. E 58% dos casos contabilizados correspondem à violência vicária, que é aquela praticada por meio da agressão a terceiros. Bom, e durante o ano de 2023, foram registradas 904 ocorrências desse tipo de violência no exterior. Os dados ainda revelam um ranking com os números de atendimentos registrados por país. Esse ranking leva em consideração os países com maiores comunidades de mulheres brasileiras. E o destaque negativo vai para a Itália, que somente no ano passado registrou 350 casos de violência de gênero. O país é seguido pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e por Portugal no número de ocorrências desse tipo. E agora é hora de falar sobre saúde. Foi aprovado no mês de dezembro um projeto de lei que garante pensão vitalícia para pessoas com deficiência associada ao Zika vírus. Esse projeto permite o acúmulo de benefícios da Previdência e impede a transmissão da pensão depois da morte do beneficiário. Bom, e para receber essa pensão, devem ser apresentados alguns documentos, como o laudo médico que acompanha, a criança com deficiência causada pelo Zika vírus. E para encerrar esse nosso primeiro momento, o assunto agora é sobre economia. Os juros elevados, somados à falta de planejamento financeiro das famílias, se reflete no mercado de crédito. Segundo dados compilados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 85% dos consumidores que estavam no cadastro de negativação em outubro desse ano eram reincidentes. Isso quer dizer que eles já haviam ficado inadimplentes nos últimos 12 meses. E o levantamento ainda apontou que o tempo médio de vencimento de uma dívida para outra é de 75 dias. Os últimos dados divulgados pelo Banco Central indicam que o endividamento total das famílias atingiu 48% em setembro desse ano. E o número representa uma redução em comparação ao mês anterior. Mas ele ainda está longe dos patamares alcançados no período pré-pandemia. Em fevereiro de 2020, por exemplo, esse indicador estava em 42%. Bom, tenho algumas perguntas para você agora. Você tem dificuldade para ver as horas em relógio de ponteiro? Ou então acha difícil decorar o número de telefone ou contar o troco no supermercado? Esses podem ser sinais de um transtorno de aprendizado, chamado de descalculia. E por mais que ele pareça raro, é cada vez mais comum entre os brasileiros.
Um estudo afirma que mais de 7% das pessoas que vivem no nosso país e que estão em idade escolar têm descalculia. Bom, para entender melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Daniela Hobby, que é psicopedagoga. Daniela, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Só para corrigir, Hobby ou Hobby? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, né, a dislexia não, a descalculia, ele é um transtorno do aprendizado, né, do neuroaprendizado, caracterizado pela dificuldade na matemática, né? Bom, Daniela, eu vou te Então, interromper só um segundinho para antes da gente começar a falar sobre o assunto, para você fazer uma rápida descrição física sua para o nosso público cego e de baixa visão, tá bom? Aí depois a gente já começa a tá falar do certo. assunto. Tá certo. Então vamos lá. Eu sou uma mulher mediana, tá? De cabelos cacheados. Os meus cabelos são castanhos, olhos castanhos. O cabelo é um pouco cheio e encaracolado. E eu tenho 50 anos e uso óculos. Tá certo. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, você até citou a dislexia, que eu acho que é um pouquinho mais conhecida, né? Existe uma relação entre a dislexia e a descalculia? Explica pra gente. São dois transtornos no neurodesenvolvimento, né, que entram aí nesse escopo do transtorno. A dislexia tem a ver com a dificuldade de leitura e escrita e a descalculia com a dificuldade de matemática. Mas ambas a gente percebe aí que tem uma dificuldade na compreensão dos fatos numéricos, na compreensão da leitura dos enunciados matemáticos, da leitura dos símbolos matemáticos, na escrita e na execução desses símbolos matemáticos, que acaba causando a dificuldade da aprendizagem matemática. E sim, tem uma porcentagem muito grande de crianças que apresentam a descalculia em relação à dislexia. A dislexia tem um pouco mais, né, que a descalculia, mas ambos chegam aí, os transtornos de aprendizagem chegam aí em torno de 5 a 15% da população educacional, né? Daniela, São dados significativos e que a gente precisa, tanto a escola quanto os profissionais, a gente precisa ficar de olho, principalmente os pais, né? Porque as crianças elas apresentam sinais já desde a educação infantil que dá para a gente ir tendo os alertas para procurar uma estimulação mais adequada para eles. oi, Daniela, já que você falou sobre esse assunto, quais são os sintomas? O que que o pai, a mãe, o responsável, as professoras também, né, ou pessoas que lidam com essa criança na escola, o que que eles devem estar ligados? O que que diferencia uma dificuldade, às vezes, de aprendizagem comum, né, que um estudante possa ter em qualquer nível, de um transtorno como a descalculia? Sim. Então, ó, a gente tem, na descalculia, a gente observa que as crianças elas têm uma dificuldade de fato com os números. A gente percebe já lá no comecinho, senso numérico, por exemplo, muito pouco, vazio, grande, pequeno, alto, baixo, curto, comprido, que são elementos que a gente chama de conceitos básicos que vão pavimentar esse processo de aprendizagem da criança. A gente precisa desse passo a passo para que a criança de fato aprenda não só a matemática, mas para que ela seja alfabetizada também. Então a gente percebe que a criança tem uma dificuldade de organização espacial, a criança ela tem um pouco mais de dificuldade nessa organização temporal. Vocês falaram do relógio, né? Para a gente se organizar no espaço, a criança apresenta aí alguns sinais, tá? No começo, pode ser que ela não apresente tanta dificuldade com os numerais, mas aí a gente percebe sequência, ordem, para daí depois que a criança precisa executar os cálculos matemáticos de soma, subtração, multiplicação e divisão.
tá? Aí a gente começa a observar que essa aprendizagem começa a ficar um pouco mais demorada, a criança começa a ter muita dificuldade. E aí isso vai diferenciar por uma ansiedade matemática, por exemplo, que a criança fica nervosa diante ali a matemática. Algumas crianças relatam que têm ansiedade matemática, né? Que dá o branco, o famoso branco, e elas esquecem, mas numa situação que elas não estejam em estresse, elas conseguem executar as atividades. E outra coisa que a gente percebe também, um pouquinho mais adiante, ali no Fundamental 1, a gente percebe a relação do vocabulário matemático, que ele é mais específico, né? Então, a gente tem alguns termos que a gente coloca aí, igual, diferente, contém, não contém, existe, não existe, os números que são positivos e negativos, a criança começa a ter muita dificuldade nessa execução, tanto na Daniela. execução. Bom, vou interromper um pouquinho para a gente fazer a nossa última pergunta, né? Em relação a identificar esse tipo de dificuldade que você estava apontando aí com os números. Qual profissional que o pai, a mãe, o responsável deve procurar? Ele deve procurar um psicopedagogo, deve procurar algum outro profissional para dar um apoio para essa criança para que ela passe um pouco melhor, né, pelos anos escolares? Sim, sim. Ó, tanto a escola quanto os pais, eles podem sim procurar um psicopedagogo, um neuropsicólogo. O neuropsicólogo, principalmente, a gente precisa desse profissional para estar diferenciando, porque tem alguns transtornos aí, tem algumas deficiências que a gente precisa definir, né? Deixar definido. E a descalculia, a gente precisa dessa avaliação neuropsicológica e o apoio, quem vai apoiar tanto o professor quanto os pais em casa e vai orientá-los em casa e vai auxiliar essa criança é o psicopedagogo, tá? Tá certo, Daniela. A gente conversou então com a Daniela Robi, que é psicopedagoga, falando sobre a descalculia. Muito obrigada pela sua presença, viu, Daniela? Boa tarde para você. A vocês. Bom, e agora, para encerrar esse bloco, a gente tem uma dica para quem gosta de alimentos mais naturais e, claro, que vive na cidade de Goiás. Confira então essa informação. A Secretaria Municipal de Agricultura da cidade de Goiás, em parceria com a Prefeitura, realiza todas as quintas-feiras do mês a Feira da Agricultura Familiar. Essa iniciativa busca incentivar a produção local e auxiliar famílias de baixa renda. A Secretaria disponibiliza mensalmente, por meio da Prefeitura, um vale-feira no valor de R$ 100 para que as famílias consumam nas feiras. E no final do mês, os feirantes podem trocar esses cupons por dinheiro na Prefeitura. É possível encontrar hortaliças, queijos, doces, mel e muitos outros produtos produzidos por pequenos agricultores. Quem se interessar pode visitar essa feira na Praça Jornalista Dr. Goiás do Couto, na cidade de Goiás. Dica bacana para você então que mora na cidade de Goiás ou quem sabe, né, tá passando esse final de ano aí na cidade, vai passar a virada. Um ótimo momento para consumir alimentos mais saudáveis e auxiliar a agricultura familiar. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informações importantes aqui no Conexões. Estamos de volta com Conexões desse dia 30, né? Finalzinho do ano. E a gente tem uma informação importante. Em 2024, né, esse ano que passou, foi marcado por um avanço no combate ao racismo e também na valorização da cultura negra aqui no Brasil. Esse avanço se deu pela instituição do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, como feriado em todo o território nacional. Bom, pensando nesse momento importante, os estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques, prepararam uma matéria especial para te contar um pouco mais sobre esse assunto. O Brasil tem toda uma trajetória de luta contra o racismo.
Essa luta, ela tem datas importantes, né? Ela tem marcos importantes, ela tem momentos importantes. E um dos momentos mais relevantes é a luta estabelecida a partir do Quilombo dos Palmares, especialmente por Zumbi e Dandara. São duas figuras importantíssimas, né, na constituição do Ideário Nacional, que hoje referenciam a data. Mas essa data, ela não é, esse marco não é o único. A data também se sustenta na luta permanente da população negra contra o racismo e em prol da construção de um país antirracista. Então é uma data que reflete uma luta permanente, mas que tem nomes importantes, que vale a pena a gente ressaltar, a exemplo de Zumbi e Dandara dos Palmares. Durante todo o mês de novembro, diversas ações, debates e atividades são realizadas em escolas, universidades, ONGs e espaços públicos. Um exemplo disso foi o espetáculo Contos de Cativeiro, que retrata a história do povo africano a partir do olhar do preto velho. Um espetáculo que tratou questões além do sofrimento que a população africana sofreu. Contos de Cativeiro, ele vai falar um pouco da nossa diáspora, desse processo da diáspora africana, a partir do olhar de um preto velho. A gente conta a nossa história não a partir de um ponto de vista eurocentrado, mas sim do ponto de vista de quem foi escravizado. E aí essa simbologia do preto velho serve para isso. Mas não é um espetáculo para falar de sofrimento. Como diria Nego Bispo, tem muita gente falando das nossas derrotas. Não é sobre isso. O espetáculo vai falar das nossas sabedorias, das nossas expertises, das nossas capacidades e principalmente da nossa resiliência. Durante o mês de novembro, também ocorreu uma sessão especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, promovido pelo vereador Fabrício Rosa. Um dos objetivos é valorizar a história de biografias tão potentes que lutam e fazem a resistência em Goiânia e em Goiás para defender a população preta da nossa cidade. O segundo objetivo é chamar a atenção das pessoas da nossa cidade para a importância de dar visibilidade para o racismo que nós convivemos. Esse racismo se concretiza na prática no fato de cada 4 jovens assassinados em Goiânia, 3 são pretos. A Câmara tem 37 vereadores, nenhuma mulher preta. O parlamento brasileiro tem uma desproporcionalidade de representação de pessoas pretas. Essa sessão, muito vergonhosamente, foi realizada pela primeira vez nessa semana, porque pela primeira vez na história do Brasil nós temos um feriado em homenagem, em celebração a Zumbi dos Palmares, Dandara e à consciência negra. São 524 anos de história, quase 4 séculos marcados pela escravidão, pelo processo escravocrata, onde pessoas pretas sequer eram consideradas seres humanos, mas eram consideradas bens semoventes, como se fossem vacas, porcos, e isso precisa ser transformado. Então essa semana é uma tentativa de fazer um resgate histórico e uma mínima reparação. É algo muito pequeno, é algo muito simbólico, quando nós sabemos que existe toda uma população abandonada, a maior vítima das tragédias. Quando falamos de racismo ambiental, a gente tem a certeza que quem é mais afetado pelas intempéries ambientais são também as pessoas pretas, porque foram impedidas, logo depois da escravidão, de acessar as terras, de comprar casas e acabaram por ocupar os bolsões das cidades. Aqui em Goiânia não é diferente. Hoje nós temos netos e bisnetos de pessoas escravizadas que moram nas periferias porque foram impossibilitadas de ter acesso à terra. Em 2023, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de racismo aumentaram 127% em todo o país. No total, foram registrados mais de 11 mil boletins de ocorrência, enquanto em 2022, esse número foi de 5.100. Esse tipo de situação pode ocorrer inclusive no ambiente de trabalho, como foi o caso do designer Wesley Rosa. Eu trabalhava na SECOM, em Senador Canedo, que é a Secretaria de Comunicação, e eu recebi uma proposta para trabalhar nessa empresa em junho. Eu saí da SECOM, fui trabalhar nessa empresa. Em julho eu peguei dengue tipo C, fiquei quase 10 dias afastado da empresa. Quando eu voltei para a empresa para trabalhar, tinha uma foto de um macaco. E eles
eles me falaram que essa foto desse macaco era para representar a minha pessoa, para não sentir saudade de mim os dias que eu fiquei afastado. Quando eles me falaram isso, o dono da empresa passou, bem na hora, ele só virou para mim e falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiquei muito chateado, tanto é que eu tirei a foto, eu relatei, eu tirei a foto que eles colaram na parede e questionei. Só que não teve nenhuma ação do dono da empresa, ele não fez nada e continuou. Todos os funcionários que trabalhavam na empresa, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, os vendedores, os designers, a produção, todo mundo via essa foto lá e sabia que se tratava da minha pessoa, aquela foto. O advogado Gustavo Nogueira trouxe detalhes sobre os índices de racismo no ambiente de trabalho em Goiás. Hoje, a gente tem a população brasileira, 50%, segundo o IBGE, são compostos por pessoas negras, né? Pessoas pretas e pardas. Dentro dessa população de 50%, no mercado de trabalho, hoje, no mercado de desemprego, para você ter uma noção, o índice de desemprego das pessoas negras ele é muito superior ao das pessoas brancas. Você já começa a perceber o racismo estrutural. Aí, funcionários negros que trabalham nas empresas, né, em qualquer lugar, principalmente nas empresas privadas, eles recebem, em média, 30% a menos de salário do que as pessoas brancas que ocupam as mesmas funções que elas. Além disso, Gustavo Nogueira também explicou as punições previstas para esse tipo de prática. Nesse caso, a pessoa pode procurar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência e essa pessoa ela vai ser punida de acordo com a lei de racismo. O crime de racismo ele é inafiançável, ou seja, a pessoa que cometeu esse crime, for pego em flagrante cometendo esse crime, ela não pode pagar fiança para sair, então ele vai ter que fazer uma audiência de custódia, depois o juiz vai decidir se ele vai sair ou não. Ele é imprescritível, ou seja, não prescreve. O que é isso? É um crime que, com o passar do tempo, ele não vai ser extinto, né? Porque no direito penal, depende de alguns casos, com o passar dos anos, extingue-se a punibilidade. Mas no caso de racismo, não. Ele é um crime imprescritível, ou seja, daqui 50 e 60 anos, se for provado que determinada pessoa cometeu um crime de racismo contra a pessoa, ela pode ser processada e punida. E a pena varia muito de acordo com a gravidade da pena, de 2 a 4 anos, de 4 a 8 anos. Informações importantes, então, para você, né, para conhecer um pouquinho mais também sobre o crime de racismo e a importância da gente valorizar a cultura negra e também combater o racismo. Bom, e tem outro material que também foi produzido pelos estudantes da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Agora eles falam sobre a movimentação na região da 44 nesse final de ano e também sobre a importância desse espaço para a economia goiana. É fim de ano e em Goiânia, a região da 44 ganha um ritmo ainda mais acelerado. Reconhecida como um dos maiores polos de moda do Brasil, o comércio da região se transforma em um centro de história de trabalho, empreendedorismo e grandes negócios. Estamos falando das confecções, né, das máquinas hoje automáticas que existem na cadeia produtiva. Nós estamos falando do agronegócio, né, que parte desde o algodão, desde das linhas até chegar no tecido, e sem falar das lavanderias e outras partes dessa cadeia produtiva, né, que faz esse mercado da região da 44 ser o segundo maior polo de moda do Brasil. E hoje nós estamos gerando mais de 150 mil empregos, tanto diretos e indiretos, e a perspectiva para os próximos 5 anos é a gente chegar a 250 mil empregos indiretos e indiretos. No ano passado, a região recebeu mais de 15 milhões de visitantes e se consolidou como destino turístico, registrando uma movimentação de mais de 14 bilhões de reais, sendo responsável pela comercialização de 280 milhões de peças de roupas produzidas, em sua maior parte, em 30 municípios goianos. Boa parte desse sucesso começa aqui, nos ateliês de costura espalhados por Goiânia e cidades vizinhas. Dona Mônica é uma das milhares de costureiras que trabalham para atender a alta demanda do comércio da 44, especialmente nessa época do ano. A também dona de casa confecciona roupas para as lojas da região, como vestidos, saias, entre outras peças, dedicando tempo e atenção a cada detalhe de suas produções. A demanda é muito grande, então meu ritmo já
tem que ser mais acelerado. Eu levanto às 5 horas, 5 e meia da manhã, já tomo um cafezinho básico e já vem pra máquina. Já vem pra máquina? Já vem pra máquina e eu almoço praticamente na máquina e vou até mais tarde. Porque tem que aproveitar o final de ano, né? Que, tipo assim, onde tem assim, a oportunidade de ganhar mais, um pouquinho a mais, é final de ano. Porque geralmente assim, janeiro, fevereiro dá uma parada e só começa a melhorar depois do carnaval. Do trabalho das costureiras, das vitrines da 44, o comércio depende de diversos agentes para funcionar. Qualquer pessoa hoje vende na 44 aqui, do grande ao pequeno, nós queremos vender, né? Todo mundo precisa do serviço, né? Tem uma multidão, muita gente aqui, né? Muita gente mesmo, né? Aí você tem que correr atrás, né, para vender, né? Aí, é um 13º a mais, né, na renda no final do ano para nós, né? O movimento atrai também pessoas de diferentes estados, como é o caso da Eliana, que é lojista na cidade de Santana de Passos, interior de Minas Gerais, e vem buscar mercadorias na região pelo menos uma vez a cada mês. Estou levando muita coisa bonita para o Ano Novo, para o Natal agora, né, para os meus clientes, que são uns excelentes clientes. Então a gente tem que levar as coisas que os clientes gostam, né? A alta demanda traz desafios para todos, especialmente para trabalhadores como Dona Mônica, que lidam com prazos curtos e longas jornadas de trabalho. É muito cansativo. É muito cansativo porque levanta muito cedo, tem que ficar na máquina o dia inteiro, né? Ainda tem praticamente quem trabalha em casa, ainda tem um serviço de casa. A região da 44 se mostra um símbolo do Brasil que trabalha, cria e se reinventa. Cada peça, cada venda, cada história contada hoje reforça a importância deste polo comercial, que conecta sonhos, oportunidades e desenvolvimento. Então essa importância é trazer uma moda de qualidade, uma moda única para o Brasil. E hoje nós estamos também chegando a outros países, como Paraguai, Uruguai, até mesmo Argentina e alguns países da África. E a gente agradece os estudantes de jornalismo e também a professora Gabriela Marques, que orienta essas produções que estão aqui na telinha do Conexões para você. E você também pode mandar seus vídeos, suas sugestões, suas críticas. Você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui na sua tela e é o 62991811406. Outra forma de manter contato com a TV UFG é por meio das redes sociais. Procure os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Lá você também pode mandar suas mensagens e nos ajudar a fazer a programação da TV UFG. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, último dia do ano, tem mais Conexões ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.